O shiur de Kabbalah essa semana chama Yitro. Essa porção da semana passada, junto com esta, conformam, assim, o topo do Monte Sinai. Seria o topo da montanha. Vamos dizer que a parte mais importante da Torá é uma parte elevada. Existe uma parte mais importante na vida de cada um de nós? Não, todas são importantes. Quando alguém diz o mais importante é a saúde, o mais importante é a família, está colocando algo no topo e está deixando o restante que depois vai dar problemas porque não escutou o que estava falando. Apenas ouviu. E ouvir é bem diferente de escutar. Depois vamos ver a diferença entre um e outro. E como isso está relacionado com essa porção. Onde o povo, depois de reclamar bastante, e depois de ter atravessado o mar, de passar por aquele momento de euforia, e nós falamos de se juntar naquela canção do mar, estava já um pouco mais motivado, né? Por isso eles esperaram todo esse tempo a Moisés, que sobe no Monte Sinai, que recebe os 10 mandamentos. No ano passado falamos que não são mandamentos, que são enunciados. ¿No? Lo que fue, eh, lo que fue pasado para Moisés e para o povo também diretamente na voz de Deus, foram enunciados. Foram declarações. Em nenhum momento está escrita a palavra mandamentos, só porque isto é muito forte e muito importante também, né? Porque para qualquer um que você pergunta, nem vai colocar em dúvida a palavra mandamento. Mas na verdade não existiu a palavra mandamentos. De fato, o primeiro que diz eu sou teu Deus, é uma apresentação de Deus, não é nenhum mandamento, nenhum, é apenas um pequeno enunciado. Eu sou Deus. Pronto. Uma apresentação que não diz absolutamente nada. Alguém que está se apresentando. Hum. Esse primeiro que foi passado diretamente para o povo, né? Que nos conta a tradição oral que quando o povo recebeu da voz de Deus diretamente esses primeiros dois enunciados, conseguia ver as palavras, ver o que Deus estava falando, não ouvir e nem escutar, que é um nível muito mais elevado, sino ver todas as letras ao redor, dava para ver as letras ao redor, as letras corporizadas. Se você fala algo para mim, eu falo algo para você, e você consegue vê-lo, é um nível muito mais elevado, né? A potência e a luz que naquele momento se descarregou, que naquele momento se revelou para aquele povo, era tal que as palavras tinham um peso. Interessante. Então, em quanto à elevação, estamos no lugar mais alto. O mais alto não quer dizer também o mais sagrado, ou o melhor ou o pior. Apenas um lugar alto. De fato, de acordo ao Alahá, às leis judaicas, por exemplo, proibido meditar em um lugar alto, elevado. Muitos New Age procuram os lugares elevados, né? Eu vou meditar lá em cima, num pedestal, num altar, num lugar elevado, porque aí estaria mais próximo de Deus. Veja, pensamento infantil, né? Mas é proibido. Por quê? Porque quem está num lugar alto se desconcentra se você encontra uma rocha. O exemplo nas, nas tradições, na tradição oral e no Midrash, está que se você vai num deserto e tem uma rocha elevada, não tem que buscar subir nessa rocha para meditar. Você vai meditar desde seu lugar, porque isso indica presença. Você mantém seu lugar e medita. Né? Você mantém seu lugar e faça a oração. E se você vai fazer a oração em outro lugar, que assim não é teu lugar, é um lugar que você está, um lugar falso que você está procurando para se mostrar mais elevado do que é. Essa é outra explicação, vê?
Estamos falando de Midrash, estamos falando de Drash, um terceiro nível de desocultamento. Estamos falando do que diz a palavra, né? Quando falamos em mandamentos, enunciados, declarações, palavras, divrot, hadivrot. Divrot quer dizer, vem de davar, que é palavra. E também quer dizer coisa, davar. Quer dizer, o que foi passado para o povo foram palavras feitas coisas. Por isso eles conseguiram enxergá-las. Porque eram palavras feitas coisas. Eu sou Deus. Beleza, ótimo. Né? E que essa frase, eu sou Yahvé, ou Yud-Kevavké, quer dizer, eu sou o sistema criador. Pronto, isso já é uma palavra feita coisa. Qual que é o sistema criador? A árvore da vida. Nós sabemos que Yud está entre Keter e Jokmah, que o G de Binah, que o Vav representa as seis sefirot, as seis esferas de Zeirampin, e que o G do mundo inferior está em Malkut. Quer dizer, ali está o nome todo, o tetragrama. Qual que é essa primeira declaração? Eu sou isso, um sistema criador. Agora, claro, se entramos pelo caminho dos mandamentos, já entramos num caminho distorcido. Aliás, o segundo mandamento, entre aspas, é não adorarás outros deuses. Precisamos nos extender muito nesse mandamento ou nesse enunciado? Não. A maioria vejo que não está presente, sino que ausente. Deve estar dedicando o dia para fazer outras coisas e só ligar a camarinha e desligá-la, né? Mas tudo bem. Isso ocorre por conta de cada um. Talvez tenha vergonha de se mostrar, né? No, o segundo enunciado, dice no adorarás otros dioses, de fato está reconociendo que existen otros dioses. Si digo no adorarás otros dioses es porque existen otros dioses. Pues si você coloca esto para algún historiador religioso y dice, bom, porque esas culturas vinham de adorar muchos dioses. Tá bom, então porque existiam. Só que este pode ser o mais importante, sei lá. O que consegue fazer esses milagres e que consegue passar os códigos para abrir o mar, mas está, de fato, o que está escrito, não o que nos falaram que está escrito. Porque uma coisa é ouvir. Eu estou ouvindo o que a igreja fala que está escrito. E outra coisa é escutar. A oração mais poderosa é o Shema Israel, quer dizer, escuta Israel. E como começa esta porção? Escuta Yitro. O Yitro escutou. Assim, escutar. Yitro, o sogro de Moisés. Yitro, o sogro de Moisés. Yitro, o sogro de Moisés. Yitro, o Jetro, o Yitro, o sogro de Moisés. 4 veces eu repeti. ¿Precisaba eu repetir 4 veces? Fica un poco ridículo, ¿no? Yitro, o sogro de Moisés. A Biblia o repete. No 4, un monte. Y sabemos que a Biblia, o a Torá, os livros, no repeten ni una cosa que no sea totalmente necesaria. Ni una palabra, ni una vírgula. Todo un sefer, un libro sagrado, debía ser, de facto era, reescrito desde el inicio, jogado todo fora, si tiene un error en una palabra, o si tiene una repetición desnecesaria. Porque as palavras são exatamente as que têm que ser. Na escrita original, nessa que conhecemos como traduzidas, já não são as originais, mas mesmo assim, sempre temos que considerar que o que está escrito, por algo está escrito. Yitro, o sogro de Moisés. Aí depois vai, o sogro de Moisés, o sogro de Moisés. Aí no próximo, ali já, no próximo parágrafo, diz Yitro, o sogro de Moisés de novo. Por que precisamos dizer tantas vezes que é o sogro de Moisés? Todas perguntas que podemos nos fazer
cuando leemos esta porción, cuando leemos cualquier otra, cuando leemos una revista o cuando escuchamos o cuando vemos un jornal, un telejornal, o problema es que las personas no se hacen ni una pregunta, porque acreditan que eso que ven do otro, si o otro es un jornalista, si o otro es un médico, entonces no tengo cómo refutar. Mas aquel que aprendió las cosas de esa forma, también no tiene como conocer tu verdad, o también no tiene como se escutar, porque aprendió do otro. E outro aprendeu do outro. Então não tem forma de se escutar. Vive repetindo isso que você, achando que essa é a autoridade na matéria, você escuta e assimila e guarda. Assim como ao longo de séculos e milênios, a Bíblia foi mal traduzida e as pessoas assimilaram isso porque está escrito. Quem escreveu? Um editorial, um editor, um tradutor. Na Itália diz o tradutor é o traidor, porque as palavras são bem parecidas. Y todos acreditamos naquilo. Todos acreditamos no que un jornal, que alguien con sus intereses económicos y políticos y religiosos escribió para nós. Que as coisas son así y acreditamos. Porque no escutamos. Cuando nós escutamos o que está siendo falado, escutamos. Escutar es algo activo, divino. Ouvir é algo humano, pasivo. Eu ouvi que falaram tal coisa, pasivo, humano. No tem envolvimento, no tem presença. Escutar é algo elevado, divino. Tem envolvimento, tem comprometimento, tem consciência, tem compreensão, tem proatividade. Escutar traz o movimento para fazer, ou para refazer, ou para repensar. Na criação de realidade primordial, primeiro se fala, depois se escuta. Ou primeiro se entende a situação que está acontecendo e depois se escuta. E nunca ao contrário. Porque ouvi que alguém falou determinada coisa e vou fazer tal coisa. Isso é de um nível de consciência baixo. Está escrito que quem tem nível de consciência baixo e pouca sabedoria, ouve. Quem tem alto nível de consciência, escuta. Por isso esta porção começa assim. Yitro escutou. O que escutou, tudo bem. Mas tem uma frase, então, que relaciona o que escutou Yitro e esta parte elevada, todo esto que estamos desenvolvendo, né? Ese lazo entre Yitro y Moisés, Yitro, sogro de Moisés, que se repite tantas veces, Yitro devolvió a la esposa que tenía ido para Midian, para el país de que gobernaba Yitro, y después a levó junto con los dos hijos. Y Yitro, o sogro de Moisés, entregó de nuevo a su esposa. ¿Ven? Todo eso está propositalmente expandido, ¿eh? Para que o escutemos. Mas no solo escutamos, sino que ni siquiera ouvimos. Y mucho menos las iglesias. Nada, ahí esquece porque no. La iglesia no escuta ni ve nada. ¿Eh? Porque no puede ver. ¿Eh? Mas ese povo no solo estaba dispuesto a escutar, sino que también vio las palabras. Existe todo un sistema de reencarnación de causa y efecto. Podemos llamar algo karmático. Todo lo que acontece va se ajustando. Tanto do nível do caos como da ordem. Toda a energia vai se realinhando. Todo o que acontece a nível de almas, afinal, vai chegar, todas chegam no mesmo lugar. Quer dizer, todo precisa de um reequilíbrio constante. Houve um desequilíbrio entre Caim e Abel, Caim mata Abel. De fato, esto es algo interesante, así, a un margen de lo que estamos falando, né? Mas quando as pessoas falam, olha, como que está o mundo violento, as pessoas se matam. Alguém escutou?
como foi a primeira morte no mundo, pelo menos o que está escrito, foi um assassinato. Então, quem diz que os assassinatos, as mortes, meu Deus, como está o mundo? Como está o mundo desde sempre? Que a primeira foi um assassinato, tá? Só para escutar aquilo que geralmente não escutamos. Uhum. Y no solo eso, sino que robó a segunda esposa. En fin, robó una esposa. Tiró una esposa do irmão de Abel. Caín tiró sobre. Aquí, para algunos cabalistas renomeados, y faz bastante sentido, y esto falamos en otras porciones, cuando falamos en Korach, cuando falamos en Esav, como cada uno va siendo la reencarnación de una o de otra de estas personalidades que conocemos. Eh, Yitro é a reencarnação de Caim e Moisés é a reencarnação de Abel. Então, o que está acontecendo aí quando Yitro devolve, dá a filha dele como esposa e depois novamente atrás e depois novamente se repete que ele é o sogro? Ele está devolvendo, está equilibrando, está devolvendo essa esposa que Caim tinha tirado do Abel. Esse é o significado mais profundo. Tem outros, claro que sim. E todos são válidos. E todos são convergentes, ou seja, todos podem conviver entre si. Quer dizer, o significado que dá, às vezes, alguma religião, a Bíblia escrita, está errado? Talvez não, mas tem esse nível, esse nível de interpretação literal. Literal, só, chato, podemos dizer, mais literal. Aquilo que estou vendo, estou lendo, se eu acredito nisso, tudo bem. E fora isso, se isso te serve hoje para viver, né? Então, eu quero arrancar de ali, a parte dos slides também, desta parte, entender que, primeiro, como lógica, tem um motivo e um propósito à criação. O propósito da criação foi que a luz se separa, uma parte da luz se separasse e criasse esse mundo físico. Quer dizer, para criar esse mundo físico, tinha que criar uma divisão entre o que é luz e não luz. Porque se não é todo luz, não tem justificação um mundo físico, uma contração da luz. Para entender o que é luz e o que não é luz, precisou ser criada a divisão. Quer dizer, a divisão não é algo ruim, é algo que faz parte desse mundo físico. E é como se chama a divisão geralmente? Ego. O ego. Essa identidade que você sente que porque você é você, você tem que estar em contra do outro, ou que o outro está em contra de você, ou que se ele não pensa como eu não penso como aquele, todo o que envolve eu sou, eu sinto, eu sou assim, o outro é assim, é um ego, é uma contração da luz, é uma parte da luz, mas não deixa de ser luz. Esse é o primeiro propósito. Mas existe um propósito primordial, além desse propósito. Qual que é o propósito primordial? Primeiro, para que o propósito primordial possa ser alcançado, precisa ter o propósito base, que é esse, separar a luz, separação. Para que o propósito primordial, que é a união, novamente a união das duas partes, por que temos dois hemisférios cerebrais? Justamente para isso, para nos separar em duas partes. Ah, mas é lógico. Ah, não é lógico, não é esquerdo. Ah, se não é lógico, é do hemisfério direito. Ah, então é um milagre. Não, mas pensando melhor, sempre essa luta entre os dois hemisférios, que são os que trazem todos os problemas de ansiedade, todas essas doenças modernas. ¿Por quê? Porque a pessoa não está conseguindo unir, não está conseguindo integrar. O que acontece quando eu consigo integrar? Eu digo, não, eu entendo por que acontece isso, tá? Por tal motivo. Agora sei como funciona. Agora isso não me traz estresse, não me traz divisão interna. Estou unindo novamente a luz e a sombra. Ou estou cumprindo com o propósito primordial. Se entende? Profundo, profundo, profundo isto. Eu estou eliminando a morte. Porque a morte é isso, é separação. O que é a morte em teus negócios?
clientes que no te compran, cheques que son devolvidos, mercadoría que volta, no sé, un contador que ficou com parte de tua empresa e te enganou. Isso é a morte de tua empresa, a morte financeira, a morte de parte de teu corpo, doença, separação. Separação. Quando diz alguém se separou de quem? De outra pessoa? Não, se separou dele mesmo. E como consequência se separou do outro. Se separou de seu entendimento. Uhum. A mesma palavra está te dizendo. Alguém se separou. Se separou de quem? De sua saúde. Né? ¿Se entende? Por causa disso, quando esse povo está na montanha, no Monte Sinaí, nesse lugar elevado, tem uma ordem explícita. Deus pede para Moisés que delimite, que se alguém toca nesse limite, que a pessoa não pode passar e subir para ver a Deus. Tem que ficar de fora, inclusive os sacerdotes importantes, todo, tinham que ficar de fora desse limite. Porque se tocavam nesse limite, morriam. Dice, perecerão, falava Deus. Veja bem, né? É Deus que ameaça e cumpre. Mas então todo mundo fica afastado porque tem medo, né? E principalmente quando escuta a voz. E está escrito que tem trovões e tem relâmpagos e tem um monte de coisas e tem vozes de cores, vozes diferentes. São estas vozes, né? Este impacto de ver a voz plasmada em cores, em Technicolor. Mas naquele momento, então, depois que Deus fala para o povo está todo reunido aí, se elimina a morte. Quer dizer, o nível de certeza que cada um desses tinha e que o povo em seu conjunto, vamos dizer, impulsionava ou aumentava, esse nível de certeza individual, sabemos que quando isso acontece, quando são muitas pessoas que têm certeza ou que têm uma mesma linha de pensamento, se cria uma mente mestre, um lugar mais elevado, algo mais poderoso. E isso é o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Se eliminou a morte completamente durante quanto tempo? 39 dias. Que no dia 40 aconteceu aquele lamentável fato que já contradiz um dos enunciados, né? Não fabricarás imagens, não adorarás imagens, que é o que o pai de Abraão fazia, lembra? Não adorarás imagens. E eles fabricam o becerro por não esperar Moisés mais 6 horas, só até o Shabat, né? Eles acreditaram que Moisés não ia voltar, ficaram assustados. E aí que aconteceu? Voltou à morte. Mas eles tinham naquele momento que estavam na frente do monte, todos voltaram aos 20 anos. Aquele que faltava um membro, cresceu de novo aquele membro. Aquele que tinha uma doença, se curou. Todos tinham saúde como aos 20 anos. A morte tinha assumido, ou seja, imortalidade. E que é o que a que nos aproximamos quanto mais nos integramos, quanto mais certeza temos do que estamos fazendo? A imortalidade. Porque a morte não deveria de existir. Então, a partir desta criação primordial, e a partir do princípio primordial, fundamental, que é novamente reunir as consciências, podemos afirmar que o mundo vai chegar numa consciência integrada ou vai se destruir. Pronto, não tem outro. Por que destruir? É ruim isso? Não, não é ruim. Se se destrói é justamente para isso, para que a luz se unifique novamente. Destruindo o mundo, entende? E transmutando, transcendendo, e nós entendendo isto e criando uma nova consciência, também vamos chegar no mesmo lugar. Sempre tem dois caminhos, né? Os dois caminhos do Monte Carmelo, sempre são dois caminhos, um mais reto e outro mais violento, duro, né? Sim, sim, a destruição pode chegar por um caminho difícil,
o un camino mucho más fácil, que es nos integrar nuevamente en una conciencia de certeza. Agora, veja, esto é o clímax, né? Uma coisa acontece por conta do diabo e outra acontece pela luz, as duas pela luz. Porque o único que existe é luz. Y esto cansamos de explicar, ¿no? O único que existe es un estado de saúde, no existe a no saúde. Cuando falta saúde, a pessoa está doente, mas não existe como entidade doença. Existe falta de saúde, mas não doença. Existe falta de luz, mas não existe escuridão. Não tem entidade própria. É algo que você não. Ou seja, por que existe a escuridão? Porque falta luz. Então, o único que tem entidade é a luz. Todo isso que se, na nossa imaginação é o diabo, é o Satã, é porque, não sei, que algo me mandou. Não existe isso. Na medida que você acenda a luz, vai percebê-lo. Então, tanto um mundo que se destrói, como um mundo que se corrige, as duas coisas vêm por conta da luz. É a mesma luz que criaria as duas coisas. Ou seja, algo vai buscar seu lugar. Se você está no meio, tudo bem, isso vai buscar seu lugar do mesmo jeito. Não é nada contra você, mas você se interpôs no caminho da luz, entende? Caminho da luz, o caminho da água, quando vem uma enchente, diz, oh, teve um desabamento e não sei quantas casas lá. Sim, mas a casa estava no meio da enxurrada. Quem que foi colocar lá a casa? Um humano. E o que aconteceu com esse humano? Morreu. Mas quem que poderia culpar a enxurrada? Ninguém. Só as pessoas que foram habitar aquele lugar. ¿Se entende? Quem poderia culpar a luz porque o mundo se destruiu? Ninguém. A luz está seguindo seu caminho. Eu tenho a possibilidade de não me colocar, usar a luz para criar meu caminho e ir junto, ou de me interpor no caminho. Se nós colocamos um deserto com trilhões, quatrilhões, não sei quantos grãos de areia, nós, seres humanos, aqui nesse cosmos, somos um grão apenas. Então, não é que o cosmos, os universos se importarão se aqui esse mundo físico aqui se destrói. No mais mínimo. Pode ser que algumas pessoas fiquem desesperadas, porque não entendem que são apenas um pequeno grão de areia, né? Agora, com relação à tua realidade, você é teu Deus da tua realidade, isso sim. E isso que equilibramos, né? Se sentir Deus de tua realidade, e, ao mesmo tempo, uma parte desse cosmos que também depende de você, nessa mesma medida, nessa mesma medida. Uma parte do cosmos, uma parte depende de você. Não se interpora a luz, pelo menos, né? Se ainda você quer usar a luz com tuas atitudes elevadas, com tua palavra cheia de luz, com teus propósitos unificados, sem divisões internas, sem dúvida, sem falar mal do outro. Lembra que falamos a reunião anterior? Com alegria, enfim. Aí, bom, é tua escolha. Aí, com certeza que você vai ser um dos guerreiros ou guardiões da luz. Aí você inverte o papel. Aí você é o guardião da luz. A luz vai te cuidar, porque você não só trabalha para a luz, você vai passar a ser luz, que é diferente. Bom, mas ninguém lá naquele relato, ninguém chegou nesse ponto. Sim, Moisés chegou, porque Moisés era chamado lá e conversava direto com o Criador. Quer dizer, de alguma forma ele buscou a forma de ser luz, ou não? E falou, da próxima vez você soba com, pode subir com Arão, que também somos sacerdotes, somos sacerdote. Quer dizer, são poucos que falaram diretamente com Deus, mas eles aprenderam alguma coisa que a maioria de nós não sabe, como ser luz. Agora, você sendo luz, esta é uma pergunta que já recebi alguma vez, você seria cúmplice, então, dessa luz, se todo se destrói? Essas perguntas só podem vir através da escuta. Sí, claro, mas não é culpa tua, ao contrário. Vamos lá, vamos a dar continuidad en este raciocinio.
e vamos fazer uma meditação muito bonita hoje. E a Anne também vai apresentar como estão interagindo as energias do período. Enfim, temos coisas bem bacanas. Temos que sublimar, então, este mundo ou destruir este mundo. Essas são duas consciências que operam. Uma que sublima, integra e transforma. Outra que separa, divide e destrói. Ambas estão trabalhando para a luz. Pode ter total certeza disso. Agora, depende de nossa percepção. Se a percepção da pessoa que está sendo perseguida, que tem monstros e diabos que a perseguem, bom, tudo bem. Então, quer dizer, estou alinhado com a parte que vai ser destruída. Veja bem, quando dice como que os egipcios não estavam, conseguiam atravessar o mar e os egipcios foram pegos e o próprio Deus falou que todos foram destruídos, com a destra, inclusive, e os hebreus conseguiram passar e o mar se abriu. Porque estavam nessas dimensões diferentes. Não estavam no mesmo mar. Ni sequer os hebreus estavam no mesmo mar. Lembra? Quando falamos que Moisés e algum outro escolhido estavam vendo que o mar estava aberto, mas os outros hebreus não, estavam com medo, eles não queriam, porque eles viam o mar fechado. Até que todos conseguiram ver o mar aberto. E os egípcios, não, os egípcios, com seu ego evoluído, consciência do corpo, não, claro que não, não conseguiram abrir o mar. Eles tentaram aproveitar o mar que parecia que estava aberto, mas para eles estava fechado. Então, como que é esta complicação de... Era outro mar. Em qual mar você está nadando? Qual mar você está enxergando? O mar do caos ou o mar da ordem? Tenha certeza que esse vai se apresentar na tua frente e depende qual você esteja, não qual você escolha, qual você decide que seja para a tua vida. Estavam em diferente que dimensões. Temos duas formas de mencionar, uma ordenada e outra caótica. Dimensão, digo e crio uma nova dimensão, ou seja, menciono. A capacidade de mencionar, de dizer, de criar os códigos, de se comunicar, de se elevar para conversar com o Criador, tudo passa pela menção, pelo mencionar, pelo dizer, pela palavra. Por isso falamos de davar. Davar é palavra, davar é coisa. A coisa que vou criando com minha palavra. Neste período, então, está disponível a energia do que dura para sempre. Disponível. Mas a escolha é toda nossa, toda sua, toda minha. O povo, neste livro, permaneceu nesse estado durante 39 dias. Por isso, nosso trabalho é criar novas imortalidades. Então, veja bem, em qual briga, em qual empresa, em qual situação familiar, em qual situação você carrega há anos o que está consumindo toda a tua energia. Ou seja, a consciência do caos, da destruição. O que está representando da morte da energia em teu negócio, em teu relacionamento, na tua vida. Algo que morre jamais pode trazer felicidade. E se isso está morrendo, está indo por essa consciência. Às vezes, entregar isso, que se chama entregar, mas não é só entregar ao universo, muito menos soltar, não, ao contrário, escutá-lo, né? Escutá-lo para definirlo, decidirlo. Por exemplo, eu digo, não, não, espera aí, há 20 anos que eu estou com uma empresa que não consigo pagar as contas. Eu vou declarar falência. Ou vou entregar para alguém que tenha anos de entusiasmo pela frente e queira aceitar esse desafio. Vou dar. Né? O que vai acontecer automaticamente com essa pessoa? Você vai se ver obrigada a iniciar um novo projeto, a reprojetar sua vida. E quando você fala dos projetos em tua vida, está falando de projeção, projeto, projetar luz. Isso é um projeto. Quanta luz eu estou projetando através do que eu estou fazendo? Né? Projetar luz, um projeto saudável, é um projeto onde eu encaro novas situações imortais. E não onde eu morro lentamente numa uma antiga situação. Toda carência ou situação de separação da luz está no interior de cada um de nós. E aumenta quando colocamos barreiras que isolam nosso ego. Por exemplo, eu sou assim, eu sou bom, aquele é mau, eu sempre sou vítima de tal coisa.
a culpa é de tal ou qual, e eu sou o melhor ou eu sou o pior. Isso também é ego, hein? Quando você diz eu sou o pior. É a mesma coisa. Não é só eu sou o melhor ou eu sou extraordinário. Eu sou o pior ou eu sou uma... Também é ego. O ego é aquilo que se diferencia e se separa. Esta relación con lo externo solo endurece el límite entre la luz incorporada y la luz externa y densifica el campo magnético que no permite que la permeabilidad y el tránsito de esa luz sea posible. Durante la entrega de la Torá hubo tormentas, rayos, trovões, escuridão y voces divinas que fueran vistas pelo povo que estava no deserto. Como voces divinas? Junto com os trovões, a escuridão, houve voces divinas? Então, o Midrash explica que foi de tal tamanho a revelação do Criador, que as palavras se corporizavam e tomavam forma. Tanto que o povo podia ver as letras girando a seu redor. Aqui estou mostrando claramente aquilo que eu falei de ver a palavra, ver a letra, ver o conceito, ver o problema. Talvez essa pessoa que está naquela briga com a empresa, naquela falência e está lutando há anos, não está escutando e muito menos vendo qual que é o problema que o levou e o mantém nessa situação. Estar em presença, então, é ver aquilo que estamos falando enquanto criadores da nossa realidade. Isso chama-se estar em presença da criação. Quando diz estar em presença de Deus, porque algum de vocês acha que está falando de estar em presença de um Senhor sentado lá no céu? Não. Estar em presença de tua criação. Você presente. Quando se fala da presença de Deus, não se trata de esperar uma presença externa, muito menos de esperar, é sim de colocar a nossa presença perante a criação. Eu estou em presença. Ah, aonde está? Estou em presença. Tem uma forma só de estar em presença da criação. Seria um sinônimo de estar em presença do Criador? Claro, porque estamos em presença da luz. Estamos em presença da luz. Isso é estar em presença. Quando você está presente em sua criação, está seguindo todos os preceitos destas porções centrais da Torá. Não precisa não carnear um animal e levá-lo e fazê-lo de ofrenda. Todos são simbolismos. A presença é uma, apenas uma. Em que momento o povo não estava em presença? Bom, quando reclamava Moisés, buscavam a presença de Moisés. Quando se vitimizavam pelo presente e queriam voltar a Egito, não estavam em presença. Quando criaram imagens para a adoração, não estavam em presença. Por que queriam voltar a Egito? Porque no Egito tinham fartura, o corpo. Ou seja, quantos de nós, de vocês, de teus amigos, de teus vizinhos, estão presos de riqueza? Não digo fartos de riqueza, presos de riqueza, que não podem passar um mês sem comprar algo novo, sem trocar um carro. Isso é uma prisão. Essa é a prisão do Egito. Você acha que no Egito eles comiam mal? Não. Que eles dormiam mal? Não, excelente. Isso é o que te deixa preso muitas vezes. Uma realidade que parece tão boa que de tão boa te escraviza. Essa é a verdadeira escravidão no Egito. Essa passa por uma escuta. Então, o casamento entre Moisés e Zifora não foi algo aleatório, mas sim a parte de um grande plano divino de pesas kármicas. Sifora, ou Zipora, ou Zipora, como está escrito aqui, tem várias formas de ser escrito, com PH, com Z, com S. Estavam se ajustando situações passadas, considerando que Yitro é a reencarnação de Caim, bom, e Moisés a reencarnação de Abel, já falei. Então, a gematria. Quero mostrar para vocês aqui, assim depois eu passo a palavra também para a Anne, e depois também fazemos uma meditação, como a palavra Torá, nestas 4 letras, Tav, Vav, Resh, Hei, vale 406, 205, ou seja, 611. Mas os dois, lembra que eu falei que 2 enunciados foram feitos, transmitidos por, por diretamente.
En cuanto a 611 dos enunciados, que también serían dos mandamientos, porque existen 613 mandamientos. Dois foram ouvidos diretamente pelo povo e 611 foram transmitidos por Moisés. E isso forma os 311 mitzvot, que se chamam, ou preceitos, 248 e 365, de fazer e de não fazer. E isto coincide justamente com a gematria é essa aqui, 611, que é o valor gemátrico que vale a palavra Torá, estas quatro letras, mais os dois que não estão escritos, mas estão escritos na Torá, mas foram passados separadamente. Sabemos que Moisés foi que escreveu a Torá, então os sumamos a esses 611. E os Aseret Hadibrot significa literalmente as 10 palavras, ou as 10 declarações, aquilo que estávamos falando antes. A raiz da palavra Dibrot é Davar, que significa palavra, declaração ou coisa. Aqui eu quero mostrar um pouquinho mais do primeiro enunciado, então. Anohi e o que vai o quê? Eu sou e o que vai o quê? A tradução é eu sou teu Deus, eu sou e o que vai o quê? Teu Deus que te tirei da terra de Egito, da casa de servidão. Eu sou um sistema criador que vai desde os intelectos superiores à manifestação. Um sistema criador, então, há anos que somos livres, mas não nos acostumamos a ser livres. Continuamos alimentando nosso caos e sempre voltamos a Egito, apesar de que já temos um sistema criador. Eu contei antes como é a distribuição das letras do tetragrama na árvore da vida. É desta forma. A cauda da Yud corresponde a Hokmah, a cabeça da Yud ainda um mundo mais superior, que é Keter, depois tem o He, de Binah, o Vav, que vale 6, a letra Vav, então representa todo Zeirampim, e o outro He. A letra G vale 5, e aqui temos os 5 livros que estão aqui, nosso mundo físico para ser lidos. Aqui temos 5 níveis de alma. Aqui temos 5, aqui temos 10, o valor da letra Yud, que são as 10 Sefirot, as 10 dimensões de energia que compreendem, correspondem e criam todo o que vemos e o que não vemos. Está escrito no Talmud que temos que ver Yud Kevavke em todas as coisas, simplesmente porque todo o que você vê, alguém o pensou, o anunciou, o criou e o manifestou. Ou seja, ideia, palavra, sentimento, manifestação. Intelectos superiores, intelectos inferiores. Nada do que temos pode ser subestimado ou menosprezado, porque se o temos conosco é para um propósito divino. Se não, temos que dar isso para alguém, porque não tem um propósito. Veja bem, este é um sistema de criação. Quando diz, temos que ver a Deus em todo. Falando disto, em todas as coisas, em todas as dimensões, em todo o que temos, tem uma faísca, minimamente que seja uma faísca, uma porção, uma quantidade de luz. Nós falamos principalmente no alimento que você come, que a missão é para elevar consciências. Todo tem luz a ser elevada. Você pode trazer luz, fazer descer luz, transformar luz, elevar luz, mas todo é feito de luz. Assim como dice, todo é energia com um menor número de vibração. Bom, exatamente isto. Isto se corresponde com a metafísica, com a física, com a topologia, com a engenharia, com tudo o que você, com a psicologia. Temos a árvore da vida psicológica e a árvore da vida cosmogônica, né? Então, com todo se corresponde esta árvore da vida, com todas as coisas e com todas as dimensões. Ver luz em todo é justamente entender que se algo não traz luz para a minha vida, então tenho que passar para frente. Tenho que quê? Sublimar, que é aquilo. Sublimar ou destruir, lembra? Sublimo, vou passando para frente. Ah, mas alguém me roubou. Não, ninguém pode roubar o que não é teu. Se não está mais com você, porque não era teu. É como aquela história de Caim, Abel, Itró e Moisés. ¿Por qué que Itró devolve a esposa para Moisés? Porque no era de él.
Então, alguém me roubou, não sei o que, 10 milhões. Não eram teus. E se eram teus, voltarão de alguma forma. Por esse caminho ou por outro caminho. Isto é fundamental, é básico, é maravilhoso também entendê-lo. ¿Eh? Eh, o segundo enunciado, não haverá para ti outros deuses diante de mim. ¿Mm? Em Shemot 32:16 diz que Deus gravou as tábuas da lei com seus próprios dedos. Gravar é a palavra sharat, é a palavra que se usou neste escrito, né? Neste versículo, que significa literalmente gravar, esculpir ou inscrever. O Baal Asulam, Rav Ashlag, sugiere que a palavra sharat, gravar, deve ser lida como sherut, liberdade, livre, ou livrar, ao invés de gravar. A palavra é a mesma, não é a mesma? Como está escrita na Torá? Igual. Por quê? Porque não tem signo de pontuação na Torá. Não tem pontos. A palavra é a mesma. Por que se traduz gravar? Bom, porque está muito mais relacionado a essa cena. Por que não poderia se livrar? Porque Deus não pode ter colocado com seu dedo as palavras, as letras, os enunciados para livrar ou liberar o povo da morte, que foi o que foi feito. Liberar a humanidade da morte. Esse é o verdadeiro sentido dos 10 enunciados, da energia disponível nesse momento, da energia disponível nas 10 sefirot, nos 10 enunciados iniciais também do Gênesis, quando diz: Eu sou Deus, eu sou teu Criador. Deus criou com palavra, assim como você cria com palavra. Lembrando das coisas que nos separam da liberdade, lembrando então, vamos a ordenar, que as coisas que nos separam da liberdade são as mesmas coisas que nos separam da vida, ou seja, que trazem morte, e as mesmas coisas que nos separam da luz. Falamos na reunião anterior, sábado passado, volte para a gravação, se tiver dúvidas. Por que não pode ter dúvidas? A dúvida, a tristeza, a raiva, a arrogância, a má língua, coloca ali na linha de frente. Entendemos que elas fazem parte do propósito inicial. Fazem parte, claro. Nos separar da luz faz parte, mas não do propósito final, que é a reunião novamente com a luz. Para nos reunir novamente com a luz, por isso você vai ouvir alguns cabalistas da primeira hora que diz que para nos unir novamente com a luz, temos que destruir este mundo. Está escrito por pelo menos 2 cabalistas renomeados da antiguidade. Para nos reunir com a luz, temos que destruir este mundo. Agora o entendemos por quê. Por quê? Destruir ou sublimar. Então, você quer destruir este mundo? Tudo bem. Então, duvida, fica triste, fica raivoso, seja arrogante e fale mal dos outros. Qual mundo que você vai destruir dessa forma? A porção de mundo que pertence a você, tua realidade. Nada mais justo. Você não vai destruir a realidade do outro, nunca. Porque você não tem poder sobre a realidade do outro, não ser que o outro te conceda esse poder. Então só você vai destruir teu mundo com essas coisas. O mundo de teu vizinho seguirá igual, obrigado. Não? Ou melhor ainda, porque não vai estar ouvindo você o tempo todo se queixando, reclamando e falando mal dele, né? Então, é uma questão de decisão. Até nem de escolha, de decisão. Né? Baishma entrou e escutou Yitro, né? É o centro, o coração desta porção. Então, agora, antes de meditar, então, eu quero passar uma lógica para vocês. Mas vamos deixar a Ana, então, apresentar e mostrar as energias que estão neste período aí borbulhantes, que podemos aproveitar. Aqui estou. Boa tarde, Tudo Ana. certo? Boa tarde. É, então, seguimos, né? O Horácio trouxe a questão das energias do momento já também, né? Então, a cada paraxá, a gente se conecta com as energias do momento aqui, né? No shiur que temos. E agora a gente vai dar continuidade também às energias que a gente conversou, né? E trouxemos da lua nova, em Rosh Hodesh, né? Na cabeça do mês, que são as energias do mês de Shevat, em hebraico, né? Então,
Na lua nova, conversamos, né, sobre o potencial de uma energia de renovação, crescimento e transformação. E por que potencial? Porque depende da gente, né, estar em conexão com essas energias. Então, a ideia é que a cada lua nova a gente tenha esse aprofundamento, né, com relação às energias do momento, do mês, né? Então, naquela ocasião, conversamos sobre o potencial ativo para transcender padrões limitantes, né, que não nos servem mais, semear ideias novas, já que a energia do mês de Aquário, Shevate, né, traz esse aspecto de inovação, e de ampliar também nosso recebimento para nosso recipiente para recebermos as bênçãos do mês. Também exploramos alguns símbolos, né, como o jarro da água, que traz essa representação do fluxo da sabedoria divina com a árvore da vida, e as árvores também com relação ao enraizamento, conexão entre o terreno e o divino. Né? Então, hoje a gente vai avançar com essa energia do mês, em especial nos aprofundando com o símbolo da árvore e da árvore da vida, com aprofundamento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui. Horácio, consegue visualizar? Sí, perfecto. Sim? Ok, Ótimo. perfeito. Então, Tu B'Shvat, Ano Novo do Reino Vegetal. Então, assim como a gente, né, tem a conexão com o ano novo, o nosso ano novo da criação do ser humano em Rosh Hashanah, aqui a gente tem a comemoração, a festividade, né, de Tu B'Shvat, que é conhecido como o ano novo das árvores do reino vegetal. Então, Tu B'Shvat acontece, né, é celebrado no 15º dia do mês de Shevat, de Aquário, e é o momento em que os vegetais recebem energia para crescimento e frutificação. Então, aqui nós temos, né, as árvores, elas representam o crescimento entre o céu, o crescimento e conexão entre o céu e a terra. Né? A luz da árvore da vida simboliza o fluxo da luz divina através das sefirot, né? Dessas 10 sefirás, 10 esferas aqui. O Rabino Isaac Luria ensina que a verdadeira estrutura da árvore da vida é invertida. As raízes estão no céu e os frutos se manifestam na terra. Isso indica que a nossa essência está no mundo espiritual e que manifestamos o reflexo o reflexo dessa conexão aqui na Terra. E o Rabino Haim Vital, seu discípulo, né, de Arizal, também diz que toda ação no mundo físico tem um impacto no mundo espiritual. E por que a gente está trazendo esse tópico aqui, né? Porque a gente vamos nos conectar agora com essa festividade de Tu B'Shvat, com a elevação de energias através dos elementos do reino vegetal. Aqui eu também trouxe uma explicação do Rabino Isaac Luria, né? Que quando comemos um fruto com a intenção e gratidão, estamos ouvindo e respondendo à voz espiritual da árvore. Elevamos sua centelha e a reintegramos ao divino. E há uma forma de fazer essa elevação, né? Sim, existe o Seder de Tu B'Shvat, e a palavra Seder significa ordem em hebraico. Se refere a uma sequência específica de rituais e leituras realizadas durante uma refeição festiva. Então, esse Seder, né, traz a oportunidade para nós de apreciar a abundância da criação e a generosidade divina, de conexão com a espiritualidade através dos sentidos, especialmente o gosto e o olfato. Refletir sobre os 4 mundos da Kabbalah, da árvore da vida, né, que é isso que a gente vai abordar aqui com mais detalhes agora, e a sua influência na nossa jornada espiritual, e aprofundar a relação com a natureza, reconhecendo a sua importância na vida, né? Então, aqui traz essa questão também do momento presente, que o Horácio trouxe, relacionado ao mundo vegetal, né? Traz aqui uma indicação para que ocorra essa conexão, né? Com o mundo vegetal, o que nós temos na nossa casa, quando estamos caminhando em algum parque, nas ruas, né? Estar em conexão com essas árvores, e também há uma indicação de, né, seguindo com essa festividade de Tu B'Shvat, né? Na festividade em si e como reflexão, que seja plantada uma árvore também. Aqui agora a gente vai nos aprofundar então nos 4 mundos da árvore da vida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, ó, nós temos aqui o mundo de Asiar, Yetzirah, Briá e aqui. Yetzirah, Briá e Etzelut.
Perdão. Então, aqui a gente vai fazer o aprofundamento, né? Aqui nessa primeira imagem, nós temos destacado o mundo de SA, da ação, né? Então, o mundo de SA é o mundo da fisicalidade e da ocultação divina, onde a presença de Deus não é facilmente perceptível. Então, aqui nós temos algumas frutas, estamos falando da alimentação do mundo vegetal, né? Então, temos algumas frutas como nozes, amêndoas e pistaches, como representação do mundo de SA, que simboliza. Então, o que a gente pode ter como pensamento, né? Quando a gente remove a casca, né, desses frutos, né, a gente rompe uma barreira para alcançar o seu interior nutritivo, né? Então, podemos trazer aqui a relação que aqui nós estamos no nível de alma nefesh, né, que é uma alma instintiva, ligada ao corpo e às nossas funções biológicas, né, representados pelos nossos desejos básicos, é, é, e representa a nossa vitalidade física também. Então, como eu posso transformar meus desejos básicos em algo construtivo? Então, quando eu estou me conectando com esse alimento, eu posso ter esse alinhamento, esse pensamento, né, aqui. Como eu posso transformar meus desejos básicos em algo construtivo? Desculpa, Anne, são todas frutas de casca grossa, né? De casca Por grossa. exemplo, Uhum. uma clipá, né? Como nós temos a nível desse mundo físico, uma clipá, uma casca para transcender, né? Inclusive aí pode ser, não sei, coco também, né? Essas nozes, perfeito. Sim, sim, se entende bem, perfeito. Agora a gente já avança para o nível de Yetzirah, né? O nível de formação, onde os frutos que temos aqui são com caroço, né? É, é, a semente não é combustível, né? É uma semente para uma continuidade. Yetzirah é o mundo das emoções e da formação de identidade. O caroço, ele pode representar os desafios emocionais que encontramos ao longo do caminho e que, quando bem trabalhados, podem gerar novos frutos, potenciais de vida, né? Então, aqui nós estamos no nível de alma de Ruá, alma emocional, relacionados com os nossos sentimentos e a capacidade de discernimento, né? Então, como posso transformar meus sentimentos em crescimento espiritual, né? Aqui, quando estamos, então, em conexão com esses alimentos, né, que podem ser tâmaras, azeitonas, cerejas, ameixas, pêssegos, né, abacates também, né? Então, tudo que temos caroço, né, a gente pode entender que existe um potencial de vida aqui com esses alimentos, né? E o potencial de vida do nosso espírito, né, também, o Rua. O terceiro, né, nível aqui de alimentos, então estamos aqui em Briá, com figos, uvas e morangos com a representação. Então, são alimentos totalmente comestíveis, né? Não há desperdício aqui. Então, aqui a gente está falando de uma conexão superior, né? Com uma inteligência. Então, Briá é o mundo do intelecto e da concepção, onde a criação começa a se tornar forma, muito próximo à espiritualidade, né? Essas frutas são totalmente aproveitáveis, né? Então, sem as cascas, né? Não tem casca, não tem caroço para remover, indicando uma conexão mais pura com a essência divina. Nível de alma, então, Neshama, nos conecta, né, com a sabedoria divina e o propósito mais elevado da existência. Então, aqui uma pergunta que pode trazer para a gente também uma conexão maior: de que maneira eu posso me conectar mais com a espiritualidade no meu dia a dia? E agora vamos para Atzilut. Atzilut vem da palavra que significa próximo ou emanado de. Então, é um nível mais elevado, onde não há matéria, sendo representado pelo sentido do olfato aqui, né? Então, como uma inspiração inicial, né? O mundo de Atzilut pode ser associado com o olfato e a essência, né? Ao olfato, ao perfume, a essência, porque ele representa um nível onde tudo está unificado na luz divina, sem separação ou materialidade. A inspiração inicial da criação é como um perfume de uma flor ou um aroma de um vinho, sutil, elevado e transformador. No Seder de Tu B'Shvat, ao sentirmos o aroma das frutas e do vinho antes de consumi-los,
podemos ter a intenção de conectar-nos com essa dimensão espiritual mais elevada, inspirando a essência divina que permeia toda a criação. Então, nível de alma Shaya, Raya, né, a alma transcendental, que representa a conexão com o divino em um nível acima da compreensão racional, acessando a conexão, né, com a luz da unidade. Então, uma pergunta também que... Posso acrescentar algo só para lembrar, Anne? Claro. Cuando falamos que Joseph fue vendido por los irmãos, él fue vendido para un grupo de... Fue vendido para trabajo escravo, mas na verdade não era tan escravo, ¿no? Porque ele ia trabalhar fabricando esencias. Está directamente relacionado con esto, con un mundo superior de Atzilut. Foi trabalhar produzindo essência. Você falou essências, aromas, bom, porque inclusive o único sentido que não pode ser alterado, né? O sentido o cheiro, né? Os aromas. Uhum. Bem, Muito isso, bem só lembrado. me lembrei dessa parte. Perfeito. Então, a conexão entre os quatro mundos, né, que vimos agora, e os alimentos de Tubshivat nos ensina que cada nível de realidade tem um reflexo em nossa alimentação e nosso crescimento espiritual. À medida que avançamos, né, dos alimentos mais densos para os mais refinados, né, até o olfato, também nos elevamos espiritualmente, reconhecendo a presença divina em tudo e buscando sempre a conexão com os mundos superiores. Isso é trazer a espiritualidade para o dia a dia também, né? Então, nos alimentos, né, trazer essa elevação. Né? Às vezes perguntam, né, como eu posso me conectar com a árvore da vida? Aqui temos aqui uma prática, né? Estamos nesse momento dessa festividade, mas isso é algo que podemos fazer todos os dias. E existe uma bênção a ser realizada, né, ao consumir os alimentos, né? E aqui a gente está falando dos alimentos que nascem das árvores, tá? Então, uma berahá, que é uma bênção, né? Abençoar ou trazer abundância nesse momento. Então, aqui temos, né, a berahá, que é bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore. Okay. E aqui um pensamento também, né, que eu gostaria de trazer, que os sábios nos ensinam que cada bênção, né, nos ajuda a elevação do mundo material ao espiritual. Também aqui o Rabino Isaac Luria, né, explica que ao recitar uma bênção com intenção, liberamos as centelhas divinas ocultas nos alimentos e objetos físicos, né, elevando para o seu propósito mais elevado. E no Talmud também encontramos que aquele que desfruta deste mundo sem recitar uma bênção é como alguém que se apropria de algo sagrado sem permissão. Portanto, aqui a Berahá, né, a bênção, não é apenas um ritual, mas uma ferramenta poderosa de conexão com a espiritualidade e gratidão na vida cotidiana. Pues, más lindo, lindo, né? Nos conectar com toda esta sabedoria. Sim, sim, foi muito interessante me conectar com essa sabedoria, me conectar também com esses cedar, né? A partir do momento que estava no processo de preparação. Então, e Sim, trazer isso para o dia a dia, né? Com a intenção, com os aprendizados aqui. fantástico, fantástico. Porque não é só também escolher, bom, vou escolher esse fruto porque está relacionado com o mundo, é a consciência com a qual você vai fazer isso. Isso faz toda a diferença, né? A consciência. Por isso que o entendimento, a sabedoria, o que estávamos falando antes, te dá uma percepção e uma consciência que te permite usar ou fazer determinadas coisas com um resultado diferente, né? Então, fantástico. Desfrutar. Agora entendemos um pouco mais também acerca dessa palavra, né? Extrair frutos. Isso é desfrutar. Vamos a Vamos a dar continuidade. Eu falei para vocês que para fazer a meditação temos que entender uma lógica. Então, Jitro escutou Jitro. O povo de Israel, ao aceitar a Torá, disse: faremos e escutaremos. E foi por causa disso que foi beneficiado com duas diademas, com duas coroas, né? Que foram retiradas depois da construção do becerro de ouro. O que são as duas coroas? E aqui começa o sentido de nossa, que vamos fazer com a meditação. Primeiro, entender que
Eles falaram faremos e escutaremos. Este conceito de escutar, vamos aprofundar um pouquinho mais nele. Muitos ouvem e poucos escutam. O ato físico de perceber sons é um processo passivo, como eu já falei, no qual a informação é captada sem necessidade de ser processada, compreendida ou questionada. Ouvir. Poucos escutam, porque escutar é uma postura ativa, que envolve consciência, atenção, engajamento e disposição para agir com base no que foi feito ou no que foi dito. Né? Se, de fato, vemos as palavras, é decir, temos a capacidade de enxergar as palavras, é decir, também em função do que é dito, porque as palavras têm corpo. Né? Ouvir é humano, por isso falamos ouvir é humano, sem compromisso e sem presença. Tudo bem, só basta ter uma orelha saudável, porque tem gente que não consegue ouvir, mas se você consegue ouvir, já é humano. Mas escutar é divino. A maioria de nós, todos nós, escutamos apenas uma parte. A maioria de nós só ouve, porque escutar nos conecta com a própria presença perante o divino, que é a nossa própria presença divina. No Talmud, Shabbat 88a, é dito que, quando Israel declarou Naaseh vinishma, faremos e escutaremos, os anjos colocaram duas coroas sobre cada israelita, sobre cada um dos que estava lá assim, na frente do Monte Sinai. Uma pelo Naaseh, que faremos, e uma pelo Nishma, que escutaremos. Nishma, e quer dizer, escutou, o V aqui quer dizer escutou, deriva da raiz shama, que significa escutar, muitas vezes traduzida por obedecer. Esto eu acrescentei aqui porque a cada tanto tempo é bom escutar o que está escrito. Quando falam obedecer nas Bíblias, na maioria das vezes deveria ser traduzido como escutar. Mas fica melhor, né? Para uma religião colocar que você tem que obedecer, né? Fica muito melhor, a pessoa começa a ter medo de tudo, né? Há duas consciências. A consciência, então, de primeiro a palavra e depois a escuta, ou primeiro o evento, a situação, o problema e depois a escuta, ou a consciência de primeiro ouvir e depois falar. Eu ouvi tal coisa no jornal e você repete que nem louro, né? O que você ouviu. Papagaio repete, porque a pessoa ouviu, não escutou. Qual que é a consciência de primeiro a palavra e depois a escuta? O primeiro o evento, o problema, a situação e depois faço uma escuta disso. Qual que é a consciência? Essa consciência de faremos e escutaremos, que foi, vamos dizer, coroada. Às vezes pensamos que a situação ensina simplesmente porque não escutamos, não nos ensina porque não escutamos sua mensagem. Qual palavra ela carrega para ser escutada? O que se chama ver na porção de Yitro é justamente a escuta profunda da mensagem, que naquela hora estava sendo transmitida. Porque não era só palavra de Deus, era palavra feita coisa, davar, coisa, lembra? Davar, coisa. Então, essa é a consciência que o povo assume que quer assumir. Quando não escutamos, chamamos os eventos de karma, má sorte, maldição e um monte de coisas mais. Se escutássemos a mensagem que está implícita em cada uma das situações, chamaríamos isso de aprendizado, oportunidade, possibilidade de melhorar. Agora, o universo me deu uma oportunidade para melhorar porque escutei porque isso aconteceu. Porque escutei onde eu errei, por que eu errei, qual falha, qual desvio na palavra, enfim. A nossa capacidade de escutar depende do entendimento e da sabedoria. Alguém que está disposto a revelar luz vai escutar ativamente todas as mensagens, em todo e em todos. No entanto, após a transgressão do becerro de ouro,
120.000 anjos, está escrito, que desceram y retiraran todas las coroas. Ya acabaron con ese mérito. Fueron a adorar un becerro de oro, colocaron ahí una imagen y acabaron con cualquier mérito. ¿Eh? Esas duas coroas que representaban Nasé y Nishma. Bueno, agora entendemos un pouco melhor o que seria ouvir, escutar. O Zohar explica que essas coroas serão restauradas junto com a elevação do nível de consciência. Se o mundo for para a restauração, para a sublimação, claro. O Talmud interpreta isso como a devolução das coroas espirituais que foram tiradas do Sinai. Ou seja, a humanidade voltará ao estado onde a ação e o entendimento serão restaurados em plena harmonia. Por causa disso, para o cabalista não existe má sorte. Agora entendemos por que não existe a má sorte. Má sorte seria estar no lugar e no momento onde isso acontece, mas isso acontece para que eu aprenda algo daquilo. Então, vamos meditar para restaurar essas duas coroas em nossa realidade. Hoje. Mas hoje à noite? Não, agora. Agora vamos fazer isso. Então, meditação. Se chama Secher Naas, restaurar as coroas perdidas. Estamos indo para uma meditação um pouquinho mais complexa das que fizemos, mas tudo bem. Eu tenho certeza que todos temos condição aqui de entendê-las. Entendemos que a letra Aleph aqui é para não perder a unidade, né? Porque pensar que são duas coroas pode ser que, então são duas opções e nosso hemisfério, nossos hemisférios cerebrais, que hoje já são nomeados como dois cérebros e não como dois hemisférios, vão nos levar para essa divisão. Então, o Aleph está para sempre entender que as duas fazem parte de uma realidade única. Sim, Vamos a letra A. Isso, beleza, perfeito. Então, qual que é o objetivo? Restaurar internamente as duas coroas perdidas. O Secher Nasce, que seria faremos, e o Secher Nishma, que seria escutaremos, reconectando-nos à experiência do Sinaí e à sabedoria das letras. Como para começar, começamos numa posição de meditação, respiramos profundamente, relaxamos o corpo. Também podemos sentir que estamos em um lugar, num trono, porque em algum momento seremos coroados com estas coroas, né? Então, se vou ser coroado, eu tenho que me sentir um rei. Entendemos que estamos num deserto, mas não só porque estamos lá no Sinaí, sino para que nada ao redor nos perturbe, né? Mas também, se você conseguir imaginar o Monte Sinaí, ainda melhor. Respiramos conscientemente algumas vezes. E visualizamos a coroa da esquerda, que seria uma C. Faremos. Imaginamos que esa coroa está pousando suavemente sobre nuestras cabezas, sobre nuestra cabeza. Sentimos a energía que se activa y dentro de nós nos sentimos como determinação e compromisso. Compromisso com o que é justo e verdadeiro. Visualizamos uma situação pessoal na qual nos sentimos escravos dessa situação, ou reféns dessa situação ou desse problema. Vamos dar o tempo para você fazer essa visualização. Agora, vamos buscar a compreensão dessa situação. Vamos tentar escutar essa situação. Para isso, visualizamos a coroa da direita, radiante e cheia de luz, o Nishma. A coroa Nishma representa a capacidade de escutar ativamente, compreender e internalizar a sabedoria necessária para nos relacionar
com essa situação que pensamos. Escutamos o que há por trás dessa situação. Quem venceu? Tem um vencedor essa situação ou meu ego venceu ou foi derrotado? Qual outra opção eu tinha nessa situação de fazer algo diferente? Agora, as duas coroas estão se superpondo, estão formando só uma, como se fosse essa Aleph que está na imagem. Porque a consciência é uma, assim como a luz é uma. E se pousa novamente sobre a nossa cabeça. Nos perguntamos, há algo que eu preciso escutar ativamente nessa situação? E eu tenho as duas coroas unificadas, porque tenho a situação, o conflito e também tenho a solução nas minhas mãos. A escuta. Como eu teria agido se tivesse encarado a situação como se essa situação fosse meu mestre, que veio para me ensinar, para me mostrar algo? Teria encarado da mesma forma? Ou teria tentado me livrar do problema rapidamente? Tenho a possibilidade de escutar esse mestre agora, depois dos fatos. Não importa se passou meses ou anos, ou toda uma vida. Todo o que acontece no nosso psiquismo e as meditações acontecem em tempo presente. Nada é passado para nossa mente. Então, agora vou resolver, agora vou dissolver. Com que? Com a escuta. A ferramenta mais poderosa que podemos achar nesse plano. Mas só que ela atua junto com a palavra ou com o evento. Escuto o evento, escuto o que aconteceu e por isso tenho agora as duas coroas fundidas em harmonia sobre minha cabeça, equilibrando a ação e a escuta profunda. E agora as usarei para tudo o que aconteça no futuro. Visualizo novamente Aleph para entender que ambas coroas são apenas uma, um nível de consciência expandido. Sinta que sua presença perante essa situação se elevou ao divino. Você está enxergando essa mesma situação desde um lugar divino, se você conseguiu escutá-la. E se não, o caminho é aprender a escutar as situações. Se sim, então sinta a conexão com esta nova sabedoria e olhe desde esta nova percepção. Respire fundo e visualize essa energia se espalhando por todo o seu corpo. Ela vai junto com a respiração e junto com a oxigenação do teu sangue. Você agora tem o entendimento necessário para mergulhar no que parecia escuro, para levar luz nas situações que pareciam escuras, para iluminar o que parecia um problema ou o que parecia desde fora como um conflito sem solução, como uma fruta com uma casca grossa que não podia ser penetrada. Agora você está no interior. Você conseguiu tirar as cascas mais grossas. Isso é elevação, que você se eleva para outro mundo, para outro nível. Agora, guardamos o aprendizado e incorporamos a consciência de que podemos escutar e agir com mais sabedoria no futuro. Abrimos os olhos lentamente e retornamos ao momento presente, trazendo essa nova consciência. Para Horácio, perguntas, para comentários, sim. eu queria parabenizar a Anne pela apresentação dela, foi incrível, né? E queria também agradecer os ensinamentos de hoje. E uma coisa que fica muito presente
tanto no que você falou quanto no que ela falou, foi essa questão da dualidade, que a gente costuma atribuir todas as coisas que acontecem que a gente não gosta na vida da gente aos outros, mas não, tanto bem quanto mal, os erros, os acertos, eles estão todos dentro da gente. A gente só precisa, como você falou, aprender a escutar e aprender a ser grato, como a Anne falou, né, das bênçãos e tudo, da gente ver o que existe realmente por trás de tudo, agradecer até as coisas ruins que nos aconteceram, para a gente poder passar adiante, trilhar um novo caminho de paz e de luz. Ujú. Y si entendemos que no eran ruins, sino que apenas eran cosas, davar, cosas, palabras o fatos, mudamos a percepción en relación con eso. Aliás, solo podemos corregirlo cuando entendemos que eso no es un problema. En cuanto continuemos pensando que es un problema, no tiene corrección. En cuanto eso es mudar a percepción. Mudar a percepción no es o fato resolvido, sino eu encarar o fato desde otro lugar donde puede ser resolvido. ¿Eh? Y ver las cosas desde un lugar diferente es abordar de una forma completamente diferente. Sí, alguien abrió el micrófono aquí para hablar. Oi, boa Hoy, tarde. buena tarde. É, bom, eu tenho uma dúvida, Horácio, sobre quando eu perguntei outro dia sobre uma situação de questão de você está vivendo num momento sombrio Ujú. e você me passou que é só a gente gerar luz, é claro que tudo clareia, né? Ah, mas e quando a gente quer, por exemplo, auxiliar alguém? Por exemplo, um familiar nosso que está passando por uma dificuldade muito grande, com questões de vício, esquizofrenia, essas coisas, e ela realmente está de uma forma que a gente não, no caso da nossa família, a solução que a gente achou foi tanto tratar com psiquiatria, internação, porque a gente não está conseguindo, estava quase em cárcere privado, porque a pessoa já estava, vamos dizer assim, você olha para a pessoa, você via só o corpo, já não via mais, ela estava se destruindo de uma forma, porque nem tomar medicação tomava e começava os vícios, alcoolismo no caso, né? Aí a solução que a gente achou foi internar. Tem algo que a gente poderia apresentar tentando auxiliar de alguma forma? Bom, foi uma solução? Não, na verdade foi uma ação que vocês tomaram, né? Porque É, você... Foi uma solução, na verdade? Se foi uma solução, então já está, né? foi uma ação, no caso, porque a gente estava, a família chegou ao ponto que a gente estava se revezando para ficar Sí, um sí, pouco com o sí, outro, porque sí. se deixasse ele livre, que ele tinha uma casa, era assim, Mm, bebia, 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 até o ponto de não se alimentar, claro, claro. a gente, assim, se destruindo, essa é a palavra. Por isso que eu estou pedindo Ujú. essa luz, né? Porque eu vibro bastante, eu oro, eu medito, eu visualizo ele bem, saudável. Aí tem a questão também que fala que é do livre-arbítrio, mas chega no ponto que eu até te perguntei da sombra, porque você vê que já é dá tão longe que a pessoa já não tem mais livre-arbítrio dela, né? Ela já está comandada por aquela Sí, situação. también Tanto libre arbitrio, no, también libre arbitrio no quiere decir que vamos a solucionar nada, solo que tenemos varias escolhas, né? O várias. Agora, quando chega num nível baixo, muito alto, muito baixo, vamos dizer, já perde o livre arbítrio. no questão. Mas quando nós falamos como ajudar a pessoa, primeiro não sabemos a origem disso que está acontecendo, né? Não sabemos a origem e não vemos a foto completa, porque isto é uma consequência de coisas anteriores dessa alma, né? Eh, Quando fala que cuidarei até a segunda, terceira geração, né? O, todo que quando se fala em gerações, na verdade não está falando em diferentes famílias ou graus de família, sino na mesma alma encarnando várias vezes, 3 vezes, 4 vezes. Encarnamos para aprender alguma coisa que não aprendimos antes. Senão não estaríamos aqui se tivesse todo aprendido. Todos temos algum tipo de vício, ou desvio, ou falta de consciência, todos, todos. Quer dizer,
alguém teria que ir também ajudar você, ou teu vizinho, ou outra pessoa, ou me ajudar a mim, porque eu também tenho, hein? Então, qual que é o sentido? Outro resolve, ou eu entendo por que isso está acontecendo? A melhor forma sempre é que a pessoa gradativamente possa ir incorporando uma percepção de mundo diferente. E isso jamais vai acontecer com... Bom, você mesmo já viu. Oração, vibração, e não, nada mudou. Quer dizer, vamos por outro caminho, né? O caminho qual é? Provavelmente requer um pouco mais de paciência, requer entendimento daquelas pessoas que estão próximas, de com gota a gota, vamos dizer, né? Cotejando aos poucos e passando um conhecimento. Claro que, o primeiro, convida para algum ambiente como esse que nós estamos agora. E se a pessoa não quiser, tudo bem, tenta se aproximar levando conceitos elevados. Que não temos um remédio, porque não é uma doença, é uma condição derivada de algo que a pessoa não aprendeu, não viu. Se ela não leva luz para dentro de sua vida, vai ser a única forma de você colocar, é você, mostrar, isso é luz, isso é sombra, escolhe, Foi, Mas, foi, foi por isso até que eu te perguntei na vez eu assim, sei. onde Uhum. eu concluí, e entrei contigo e perguntei sobre a questão da magia, porque e se tinha essas questões de maldição hereditária, né? Porque, Não, infelizmente, a gente, no caso, a gente acha que talvez, porque o meu pai era alcoólatra e mexia com essas questões não, mas espirituais. O Pai Noel, maldição hereditária, eu falei que não, só criar luz, lembra? Te falei, isso não existe, não tem entidade isso. Agora, ele sim, como alma, ele tem um percurso. Ele, como alma, sim, mas sempre a única forma de resolver é criando luz, né? Agora, pensa bem, vamos supor que, aonde que estamos agora, Naché? Vamos supor que você agora diga, não, realmente esse pode ser o caminho. Você acredita que esse pode ser o caminho, né? Então você começa a se preparar, porque você quer ajudar, realmente quer ajudar essa pessoa, né? Além de mandá-la para um lugar, você agora quer ajudar, beleza? Então você diz, não, eu quero. A outra pessoa que está ao redor dele, quantas pessoas são que estão ao redor dele? Quatro, cinco, seis? Todas assumem uma consciência de que querem ajudá-lo. Ou seja, que querem incorporar um conhecimento para passar conhecimento para essa pessoa. Já estaria cumprindo uma missão essa pessoa, porque está fazendo que seis pessoas ao redor tentem criar uma consciência mais elevada e aprender coisas para resolver. Então, não seria esse o motivo dela? Vamos pensar desde outro lugar agora. O motivo dela ter encarnado com essa situação de dependência e de alcoolismo não poderia ser que todo su entorno mude o nível de consciência para ajudá-lo. Vamos colocar essa palavra, ajudar. Sim, Então, eu vejo dessa forma, só que aí no caso da minha família, que somos em 7 irmãos com ele, é, todos temos contradições, como eu já disse bom, anterior. aí que está, não? Tudo bem, eu vou entender isso que você vai falar, mas que aquele não pode, que aquele não quer, que aquele não acredita. Bem, E, tudo bem, mas eu estou te dando, você pediu formas. E a forma não é acender uma vela, não. A forma é essa. Provavelmente essa pessoa está ali para que todos se superem e se elevem, né? Ou passemos para outra encarnação e veremos o que nos propõe a próxima encarnação. Quem que vai fazer o papel daquele que está, né? Enfim, todos interpretamos um papel aqui, né? Todos. E temos uma missão. E temos um histórico de alma, né? Então temos que colocar tudo isso em conjunto, né? Por é, quê? Eu faria uma oração e a pessoa melhoraria. Qual que seria o sentido? Nenhum. Não porque ela tem. também tem que querer e tem todo o resgate dela que ela tem que estar Tem que corrigindo, né? querer, Isso. tem que corrigir, claro, claro. Não quer dizer que os de ao redor não tenham que fazer nada. Se os que estão ao redor fazem um mérito, isso se chama fazer pelo mérito de. Vocês podem fazer mérito por ele, que é outra coisa, que já não é ajudar. Se eu digo, não, eu vou estudar psicologia porque eu quero entender a mente dessa pessoa e vou estudar a espiritualidade e vou ler os escritos sagrados e vou tentar passar algo para essa pessoa, quer dizer, eu estou me melhorando. Não é só que estou fazendo algo sem sentido para o outro. E porque ainda eu tenho a arrogância de achar que o outro tem que mudar. E não será que eu tenho que mudar um pouco como entorno, como família, para que o outro se beneficie também disso? Esse é o pensamento elevado, sabe?
Tá bom. Vai Bom, pensando nisso na semana e vão surgindo perguntas novas. Hoje a pergunta já tomou uma forma diferente, viu? Da que a semana passada. Então isso é bom. tá bom. Obrigada. Valeu. Se aqui alguém quer falar. Horácio, Sim. pegando o gancho do que você falou, né, e do que a Maria perguntou, realmente, eles estão preocupados com o irmão dela, só que, na verdade, isso vem, como você falou, para eles aprenderem. Se eles querem ajudar o irmão dela, em primeiro lugar, eles têm que se ajudar, eles têm que se curar, porque em uma família onde tem dependência, existe também uma codependência. Eles Totalmente. têm que olhar para essa codependência. O que Totalmente. está gerando neles isso? Como você falou, talvez essa questão dele tenha vindo para eles se elevarem mais, Uhum. para eles se olharem, para eles Uhum. verem que precisa ser mudado dentro deles. Sí. A Porque, maioria embora das pessoas, quando relata isso, diz: oh, temos um problema na família porque tal pessoa está. Tenho um problema com meu filho, como tenho um problema? Então, não estou vendo a situação do outro. Quero resolver outro do outro ou quero resolver o meu problema, né? Por isso, sim, quando eu escutei, por trás do que se diz, quando se diz solucionamos mandando ele, eu entendo o que você disse, o que você quis dizer, mas provavelmente parte da família entendeu que isso já era uma solução, né? Sim, desculpa, te cortei. seria uma busca de si mesmo. Ao invés dela focar no irmão dela, se ela quer ajudá-lo, primeiro ela se ilumina. Sim, Primeiro primeiro ela olha colocamos a máscara de tudo, oxigênio e depois ajudamos o outro, né? Claro. sim, exatamente. Perfeito. Boa, muito boa essa intervenção. Bom, E agora? O que fica para teu lado, Maria, é muito melhor agora, nessa foto agora. não, eu já entendo essa parte que a gente tem que se curar. Eu já fiz as duas partes, tanto de querer ajudar, como de só olhar para mim e você, tipo, só faz o que é necessário, porque é doído demais você ver um ente querido se acabando e você falar assim, tá, vou fazer só até que ponto aqui, mas aí, no caso, a solução que a gente achou foi essa, porque chegou um ponto que parecia que a família ia achar ele caído por aí, Uhum, mendigando, uhum, e aí você, não é que você quer salvar o outro, mas você quer que talvez diminua o sofrimento dela, entendeu? É mais ou menos uhum. isso. Da família. Mas a gente não tem esse poder também, né? Vamos dizer assim. Uhum. Sim, A gente tem. tem. Não, você tem o poder, claro, mas o poder, para adquirir determinado poder, é trabalhoso, né? Tem que fazer um trabalho interior. Então, sim, claro que teria. Mas o primeiro que deixamos bem claro é que desde um lugar de não poder, eu não, assim, eu só queria fazer, desde um lugar fácil, sabe, simples. Dizer, vou fazer uma oração e outro se curou. Não vamos curar nada. Agora, vamos buscar lugares mais elevados, que vão exigir mais de você. Provavelmente essa pergunta sua vai se transformando ao longo das reuniões, sabe? Vai passando as reuniões e sua pergunta vai, eu tenho certeza que vai se transformando, porque Já você tem ido. vai se nutrindo disso também, né? Sim, E tem. quando você sinta confiança suficiente, você vai ir lá e já vai falar de outra forma para essa pessoa que está passando isso. Falo isso porque, inclusive, aqui, nesse grupo e agora, temos pessoas que passaram por situações semelhantes. Tá E bom, obrigada. por esta lógica que eu estou lhe passando. Sim, Ok, obrigada. beleza. E aí? Boa tarde, Boa Horácio. tarde. Eu estou muito agraciada, assim, a meditação eu não consegui terminar de fazer porque eu apaguei de tanto sono que deu, mas Uhum. eu vou rever porque tem algum motivo, ou alguma Claro, resistência. a alma quer apagar o corpo. Quer É, apagar. isso. O corpo quer apagar a alma, que sim. O corpo dorme para apagar, para que É, não se... esse, Isso não quero ouvir. isso. O Exatamente. mês todo, assim, desde a primeira, eu estou tendo dificuldade de ver, já 2 sábados eu não consegui ver. E Uhum. hoje eu fui rever uma aula de fevereiro, do início, e foi onde eu fiz uma pergunta, a questão da garganta aqui, do Uhum. esôfago,
sabe que e é uma parte que entra esse, mas essa live eu vi e eu falei, tá, mas então eu Hum, precisava ver algo que não passa. E agora veio a situação assim, há 2 aulas que eu estou atrasada, que eu vou ver se eu revejo essa semana ou hoje ainda, uhum, pelo menos uma, porque é uhum, um mês extremamente importante, então eu estou percebendo, e isso veio a calhar o que a colega falou, as resistências nossas. sí, A mudança tem que partir de nós e é a parte claro. mais difícil. Porque algo tenta nos segurar en Egipto, ¿no? Algo tenta nos manter Isso, esclavos en Egipto, mas al mismo tiempo nós queremos estar no Sinaí, mas sin atravesar o mar, sin andar un poco pelo deserto, ¿no? Después de cualquier exato. situación, problema o conflicto, vem um deserto. O deserto, e agora que eu faço? Agora que eu É, faço? fica numa situação complicada, porque a gente acha que é no outro, mudar o Uhum. outro, ou situações Sim, acontecendo na vida, assim, isso. tão difíceis, mas não é o outro, não Hum, se trata do outro, o outro é só o instrumento, claro. Algumas mas pessoas, é maravilhoso. claro que sí, algunas personas inician un camino espiritual, una caminada, porque aconteció algo con otro o con alguien de la familia. Entonces comienzan a buscar y después no paran nunca de buscar, porque es maravilloso, ¿no? Entonces comienzan a É, encontrar. Y muchas veces es motivado, pero por eso, ¿no? Por ese inicio de querer. eu acho que 99% é exatamente por esse início, por Sí, questões que estão acontecendo ao nosso redor, com pessoas que a sí, gente ama, e a sí, gente tem que buscar. claro, E aí a gente vai buscar para o outro, mas não é para o outro, é para a gente sí, primeiro, e vai para o entorno. Mas igual, eu agradeço, é lindo, qué bueno, por qué mais bueno. difícil que seja. Ujú, sí, con certeza, sí, es un tipo de Gratidão. beleza diferente. Sí, es un tipo de riqueza diferente a riqueza de Egipto, a riqueza material. Tá. A importância, às vezes, do encontro desse. O senhor fala sempre sobre essa questão da gente estar presente, que é importante estar no sábado para estar presente. Hoje eu tive um acidente de moto, foi coisa besta, só ralei um pouquinho o joelho, mas o que eu percebi, que eu estava na moto, mas com a cabeça em outro lugar. Então eu não estava presente ali no momento. Aí veio gente ajudar, então eu disse, não, foi besteira e tal, o carro fugiu e eu deixei para lá. Eu procuro aquele entendimento que o senhor sempre fala, de entender por que aconteceu aquilo que foi teoricamente ruim, mas eu quis me mostrar alguma coisa, eu tinha que entender alguma coisa. Então eu percebi que é justamente essa situação de não estar presente. Aí, qual foram os insights que tiveram? Foi em relação à escuta, em relação ao que aquela senhora falou das frutas e do abençoar. Ujú, Foi que, embora eu tenha percebido, aquilo ali não foi, como é que se diz assim, não entrou para o meu entendimento de fato, ainda ficou uma dúvida. Mas quando você falou da escuta, aí eu percebi, quando começou o encontro que eu estava assistindo aqui, eu estava com muito sono. Então, de novo, não estava presente. Mas aí mesmo assim, eu insisti, eu continuei, e ela começou a falar das frutas. E aí ela falou sobre aquela tu perceber a situação das frutas, tu tem um entendimento diferente. Então, aquilo ali, e quando ela fala sobre quando tu pega a fruta, que tu tira a casca, e aí tu vai tendo um entendimento com o divino e tal. Então, aquilo ali vem muito assim da gente estar presente ali no momento, não simplesmente comer o fruto, mas tem sí, entendimento daquilo ali. claro, E a melhor forma de ter esse entendimento é através da escuta. E claro. aí, no final da explanação dela, ela falou sobre abençoar. Você fala muito sobre a escuta, sobre entender as palavras. Abençoar, o bem soar. Então, uma forma da gente ter uma boa escuta é abençoar. Quando a gente abençoa um fruto, quando a gente, às vezes, procura abençoar, que é dar um som bom para que a gente possa escutar e para a gente possa ter um entendimento. Então, acho que foi um insight muito interessante hoje, de tudo que teve. De repente, parece que depois da meditação deu um insight, foi embora o sono e eu consegui estar realmente presente. Qué bueno, Então, qué eu tive maravilla. que brigar um pouquinho ali com, como você diz, matar aquele animal dentro da gente, aquilo que Sí, é nos afastar do nosso crescimento. Eu tive que sí, brigar um pouquinho com aquele sono. Mas no final, eu brigando ali, chegando, eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que foi um site muito importante. De tudo que aconteceu, inclusive as explanações, tanto do senhor como dela, chegaram a essa conclusão, que nós temos que escutar de fato. E uma forma de a gente escutar melhor isso é abençoar.
Não, procurar fantástico dar um isso. tom bom, Essa uma escuta interpretação é boa para aquilo que muito está legal. Isso acontecendo, é para uma que isso possa escuta ser verdadeira. construído. Essa que você fez é a verdadeira escuta. A verdadeira escuta é abençoar, né? Soar bem. Muito bem É, visto. Você viu, além da escuta, você viu a palavra. É o que estávamos falando, né? aí pode Perfeito. ter certeza que eu não vou mais faltar esse de sábado. Às vezes eu deixo e, não, eu vou escutar a reprise no domingo. É, Mas você sempre fala, é bom estar presente, é é bom bom. estar no momento. Acompanhar o universo ali no sábado, é o sábado que é o momento que a gente se conecta melhor. Então, com certeza, eu vou continuar estando aí em todos os encontros e vamos continuar aí todo mundo firme nisso aí, que a gente só tem a crescer. Continuar Maravilhoso. escutando e abençoando. Isso aí, maravilhoso. Obrigado. Agradeço muito essa intervenção ali, que foi precisa. Muito bem. Excelente, Maria? É, beleza, então, pessoal. Não sei se mais Posso só alguém. comentar Claro, um? sim, Karina. Gostaria de fazer uma colocação. No sábado passado, a gente viu a frase, né, que nós só vemos o nosso estado de consciência. Aí hoje, somando com ouvir é humano, escutar é divino. Então, assim, que incrível que nós estamos não só avançando, né, nas nossas percepções, mas também expandindo os nossos sentidos como um todo, né? E é muito interessante ver isso e ver como tudo se complementa, E encaixa, né? encaixa. Perfeitamente. Isso é o que nos dá um entendimento superior. Às vezes entendemos uma coisa, outra, mas subir esse degrau é um momento, é um clique, é de um momento para o outro, né? Você descobriu aqui, por exemplo, ouvíamos aqui a escuta que ele fez, tudo, tá, unir uma coisa com a outra, e estávamos falando disso, exatamente, integrar, unir hemisférios cerebrais, essa é a verdadeira escuta. Quando você une, diz, ah, mas isso está relacionado com isso aqui. Já não são duas coisas diferentes, é uma. E sendo uma, tem mais poder. Falávamos de poder também, né? Uhum. Por que diz Gratidão. Deus é um, né? Errat, Uhum. que é um dos primeiros. É isso, é É. reunificar. Gratidão, muito bom. Bem visto, né? E bem ouvido e bem escutado. Ouvir humano é uma etapa necessária. Primeiro é isso ouvir, mas imediatamente acrescentar a escuta, né? Perfeito, maravilha. Muito bom, fico muito feliz dessa reunião e de nossas interações. Agradeço, Anne, pela belíssima apresentação e a todos pela participação. Gratidão, gratidão a todos. E interessante, Horácio, como unimos também escuta, visão, olfato e, né, e Uhum, gustativo. Uhum. uhum, exatamente. Os cinco sentidos que também estão, quando falamos de Tajé, que vale cinco, falamos de cinco livros e cinco sentidos necessários para, pelo menos, entender o nível literal, com os cinco sentidos, né? Depois necesitamos de mais sentidos que estão relacionados à alma para entender os outros níveis da Torá. Mas aí que está, vê os cinco que está em Malkut, o G do tetragrama. Beleza, então, muita luz, uma semana Obrigada. abençoada para Gratidão. todos. Gratidão, Então, Gratidão, boa tarde. boa tarde, Boa semana para boa todos. semana.